Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer para a nossa reflexão colocação dos amigos espirituais sobre o grande número de desencarnados que chegam à espiritualidade, mas tem muitos chegado em lamentáveis condições. Como diz André Luiz, diariamente, uma grande caravana de espíritos que deixam a Terra, de todos os continentes, do continente asiático, europeu, americano, jovens, idosos, crianças, enfim, um grande número de espíritos, essa caravana diariamente aporta a espiritualidade. E onde situar essas novas pessoas, espíritos na vida espiritual? Onde se adequa o psiquismo de cada um. Como Jesus dizia, o seu tesouro está onde está o teu coração. Onde o psiquismo de cada um mais se compatibiliza, é lá que serão alocados. E André Luiz, ele faz uma colocação interessante, dizendo: nessas caravanas, muitos chegam como aves de asa quebrada, estirados no solo. Alguns chegam pelas vias do suicídio e frustram-se enormemente ao perceber que a vida continua e que o problema não foi resolvido. Outros procuram o céu, que julgam fazer jus, face às contribuições a dízimos que ofertaram. E vem aí entender que o céu não é o espaço geográfico, mas é um estado de consciência. Quando eu estou bem, quando a minha consciência nada me cobra, eu estou no céu. Outros chegam temerosos de um inferno que lhes foi mostrado. E vêm entender que também não há esse espaço geográfico, mas também estado de consciência. Quando ela me cobra, quando ela me pune, então eu vivo o inferno interior. Outros chegam dormindo. Muitos chegam sem saber que eles encarnaram. Acreditam-se ainda encarnados e acreditam estar num sono. E muitos espíritas estão chegando também de uma forma não muito boa. Porque chegam à vida espiritual, muitas vezes trazendo um rótulo de espíritas. Mas a vida, a conduta, a essência difere do espiritismo. Então chegam-se espíritos das mais variadas situações. Então os amigos espirituais, eles falam que nós temos uma necessidade urgente de nos prepararmos para voltar à vida espiritual. Não é nenhum agouro, nenhuma colocação pessimista, mas é algo que vamos vivenciar, queiramos ou não. Precisamos nos preparar para o retorno à espiritualidade. Mas quando começa esse preparo? Assim que se abrir os olhos para essa vida. Assim que a sua condição
mental te permite entender um pouquinho das coisas. Mas o que ocorre? Nós aqui chegamos e nos iludimos com o falso brilho da matéria. Nos iludimos com as coisas da vida material. E deixamos de lado aquilo que foi o objetivo do que aqui viemos para um trabalho de espiritualização. Não viemos aqui para tornarmos anjos, porque estamos ainda muito distanciados. Mas uma espiritualização que nos faz dar um passinho a mais na frente, tornando-se pessoas melhores, espíritos melhores. Então faça um trabalho grande, um preparo grande para a nossa vinda aqui. Nós às vezes invertemos o processo. Cultivamos a vida material e pouca atenção à vida espiritual. Não que a vida material seja algo proibido, de maneira alguma. Nós estamos encarnados, estamos no mundo material, precisamos das coisas da materialidade, podemos muito bem aproveitar a vida como encarnados, mas que isso não seja motivo de nós nos descurarmos quanto à parte espiritual. Inclusive, nós estamos invertendo as prioridades. Por isso, a importância de nós termos um alinhamento mais profundo com as lições do Evangelho. Porque o Evangelho, ele deixou de ser um livro apenas para fazer parte de uma estante, de uma cabeceira de cama, para fazer o Evangelho no lar ou para a abertura de tarefas espirituais. Mas o Evangelho é um livro não para você ler, simplesmente ler, mas é um livro a ser estudado, porque é dentro deste livro que está todo o caminho delineado para que nós possamos voltar à vida espiritual de uma maneira bem melhor, para não termos que enfrentar as surpresas que muitos espíritos vieram falar quando aqui puderam se manifestar entre nós. O próprio André Luiz, ele relata que enquanto ele estava nas regiões umbralinas, ele lembrou-se que tinha, quando encarnado, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo na sua casa, e que ele o folheou apenas algumas vezes por mera curiosidade. E ele lamenta e fala: pena que eu não aproveitei isso para definir a minha caminhada no mundo. E por isso hoje eu passo o que eu estou passando. Então nós precisamos, queiramos ou não, mas o Evangelho precisa fazer uma parte mais ativa em nós, fazer uma obra interior no nosso coração. Inclusive o Evangelho, ele não nos fala para essa nossa reencarnação. Ele não fala a você para o corpo carnal. Mas o Evangelho, ele é uma mensagem para o espírito imortal e eterno. O Evangelho nós já vemos ouvindo dele desde outras encarnações. E vamos continuar ouvindo ainda em futuras encarnações. Porque ele traz todo no seu conteúdo a mensagem para o espírito. Então, muitas vezes, lemos o Evangelho ao pé da letra. Identificamos aquela leitura pela letra. Mas toda a passagem evangélica tem um conteúdo espiritual que nós devemos verificar. Por isso que ele tem que ser estudado. Por exemplo, nós temos uma passagem que você pode ler e fala: o duelo. Porque naquela época havia duelos, as pessoas resolviam suas pendências em duelos, sempre havia alguém que desencarnava, então mostrava a necessidade de se viver com mais fraternidade.
Então, às vezes a gente lê a letra, ok, mas ele também traz embutido algo de espiritual. Porque nós também temos que fazer o duelo. Não com alguma pessoa, mas um duelo difícil conosco mesmo. Duelar contra as nossas imperfeições, contra os nossos ciúmes, contra as nossas vaidades, o nosso ego, rancores, mágoas, ódios. Nós temos que duelar com esses sentimentos inferiores que nós ainda trazemos. Então é importante as colocações evangélicas que o próprio Jesus, certa vez, dentro de um evento, numa festa, sua mãe, Maria, e seus irmãos foram buscá-lo na festa. E eles perguntaram por Jesus. E aí Jesus estava no meio das pessoas falando, e chegou alguém e falou: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, vieram buscá-lo. É quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A princípio, é uma colocação desrespeitosa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas não, Jesus amava muito a sua família. Mas ele queria nos mostrar a essência do que ele estava dizendo. Ele queria nos mostrar que a família verdadeira e real não é aquela que se encontra dentro de um lar físico. Porque muitas e a grande maioria estão aí em posição de resgates, de quitação de dívidas. Mas que a verdadeira família é aquelas que se ligam pelos laços do Espírito. E que a verdadeira família somos todos nós. Porque, como Jesus falou na oração, Pai nosso, Pai de todos nós. Então, mostrando essa família, mostrando essa irmandade que nos liga, onde deveríamos, pelo menos, viver como irmãos. Então, Jesus traz para esse lado, para que a gente reflita tudo isso. Então, o Evangelho tem caminhos para reflexão. E nós aqui, ninguém chega nesse mundo ao acaso. Todos nós chegamos aqui com compromissos. Nós chegamos porque a reencarnação é um tratamento de cura. Porque nós chegamos com tantas imperfeições do passado, como eu disse há pouco, com ódios, mágoas, rancores, tudo isso. Nós aqui chegamos para nos curar. Através de nova oportunidade, para que nós possamos curar o nosso interior, não o nosso físico, o nosso interior. Mais distanciados das lições do Evangelho, ainda fascinados pelo brilho da matéria, quantas e quantas vezes voltamos pior do que aqui, quando chegamos. E são essas dificuldades que muitos espíritos estão chegando à espiritualidade e deparando-se com toda essa situação, onde muitos pedem até uma nova oportunidade de voltar para refazer o que fizeram de errado no passado, ou para dar continuidade a algo positivo que começaram. Outros que não tiveram nenhuma oportunidade de aprender algo da doutrina, quando lá chegam, exclamam: ah, se eu soubesse. E nós temos tanto de aprendizado. As obras espíritas, os espíritos que se manifestam, que nos trazem notícias da espiritualidade, que nos orientam, que nos mostram. Espíritos que já viveram essa experiência, que passaram por dificuldades e vêm até nós nos despertar para que nós não cheguemos lá e não fiquemos numa condição de surpresa pelo que está ocorrendo.
como diz o Evangelho, né? Falando na parte espiritual, a progressão dos mundos. Os mundos progridem. Temos vários mundos, mundos primitivos, de provas e expiações, que é o nosso, os mundos regeneradores, os mundos felizes, mundos divinos, tudo vai progredindo. A nossa Terra também está progredindo, o nosso mundo está progredindo. Mas isso é uma lição do Evangelho. E nos leva à reflexão: se todos os mundos progridem, e o nosso mundo interior? Nós temos um mundo dentro de nós. Como está a progressão deste mundo? Será que a falta de um esforço maior de fazer com que esse mundo íntimo progrida a nível de sentimento, de pensamento, de conduta, parta da nossa disposição de crescer, de melhorar? Ou teremos que receber a visita da dor para que nos impulsione a esta conquista? Hoje, por exemplo, a internet nos abre um campo vasto de aprendizado. A internet, inteligência artificial. Então nós conhecemos tudo, aprendemos de tudo, conhecemos tudo muito bem, é ótimo. Mas você conhece tudo. Você conhece a si mesmo? Quem é você? Você acredita que o seu nome é o que está na sua carteira de identidade? Paulo, João, Maria? Não. Qual é a sua nacionalidade? Brasileira? Está no seu documento? Também não. Você está momentaneamente Paulo, João, Maria. Momentaneamente nacionalidade brasileira. Porque nós tivemos inúmeras vidas. Tivemos várias reencarnações. Já moramos em vários países. Já falamos várias línguas. Então, esse hoje, o meu nome hoje, é apenas uma fração do tempo. Porque na outra vida, você vai ter um outro nome. Você pode ter uma outra nacionalidade. Você hoje é nacionalidade brasileira porque o Brasil era o local mais adequado para você reencarnar nesta jornada. Não sabemos para onde iremos na próxima. Então veja, nós somos desconhecidos de nós mesmos. Por isso que um sábio antigo já dizia: conhece-te a ti mesmo. Hoje viajamos o mundo, as facilidades, né? Você viaja ao mundo, você pega um avião aqui, 10, 12 horas, 13, você está no outro lado do mundo. Você viaja o mundo, você tem oportunidade de conhecer o mundo. E quantas pessoas não conhecem o mundo? Mas você não se conhece. Você fez uma viagem ao seu interior? Porque às vezes nós temos que fazer essa viagem no nosso íntimo. Por que você reage a determinadas situações da forma como você reage? Por que eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, em perdoar? Um exemplo. Por que essa dificuldade em perdoar? Por que eu reajo assim, de uma forma ríspida às vezes? Então, quando nós nos propomos a conhecer o nosso mundo íntimo, fazer uma reflexão, fazer uma análise como nós estamos vivendo para que possamos voltar melhor, jamais nos faltará o amparo dos nossos guias espirituais, que estarão ao nosso lado nos inspirando, nos intuindo, nos levando à formação de ideias para que possamos entender melhor. Então, muitas pessoas dizem: eu entrei para a doutrina espírita. É ótimo.
Muito bom. Todas as doutrinas são boas, né? Desde que elas conduzam o homem a Deus, desde que o tornem melhores. Ah, agora eu sou espírita, eu entrei para o espiritismo. Ok. Mas o espiritismo entrou dentro de você? É diferente. Ser espírita e o espiritismo ter entrado dentro de você. Ah, mas eu dou passe, eu faço palestra, eu trabalho na desobsessão, trabalho na cesta básica, trabalho na orientação. Ótimo, perfeito. Mas reflita o antes e o depois. E depois que você começou nessas oportunidades de trabalho, você teve um contato maior com a doutrina. O que e no que ela te fez melhor? Precisamos refletir isso. Precisamos entender e nos compreender a nós mesmos. Nós trazemos de vidas passadas reflexos condicionados. Então, se eu naquela época, alguém me batia, pela cultura da época, eu era obrigado a bater, a revidar. Então aquilo foi causando esse reflexo condicionado. E hoje, qualquer agressão, seja verbal ou de alguma outra forma, nós reagimos instantaneamente do mesmo jeito. E é muito fácil comprovar isso. Sai você com o teu carro aí e toma uma fechada grande. Na hora, o que vem para você? É o reflexo condicionado que nós temos trazido de outras vidas. E nós viemos aqui para mudar tudo isso. Para transformar, para renovar. Então, só buscando as lições do Evangelho para que nós possamos trilhar esse caminho. Veja, nós temos algo que chama-se vibração. Cada um de nós, que é a somatória dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, condutas. E nós estamos exalando essas nossas vibrações ao nosso redor, de acordo com o nosso interior. Eu tenho uma vibração que ela pode ser muito boa se eu for uma boa pessoa. O outro tem uma vibração que pode ser muito ruim se ela não for boa pessoa. Então cada um traz aquilo que está dentro de si. E o que é o mundo que nós vemos? Nada mais é uma exteriorização do que está dentro de nós. Aquilo que você pensa, sente, age, se materializa, forma o teu mundo exterior. O que você vê em todas as situações no mundo apenas é um reflexo do que se vai no íntimo de cada pessoa. Então veja, quanto tempo estão ainda tentando ajeitar uma paz entre Rússia e Ucrânia? Há mais de 10 anos. Quantas vezes sentaram-se a uma mesa de conversação para um tratado de paz? Várias. O que resolveu? Nada. Agora, recentemente, Estados Unidos, Israel, Irã, tentam se acertar, mas não conseguem. Às vezes a coisa é muito passageira, paliativa. Depois um dá um contra-ataque, o outro responde. Então as coisas parecem que não terminam, não tem fim. Então não adianta, mas não adianta mesmo as pessoas, os dirigentes dos países, sentarem-se em uma mesa de conversação enquanto o interior estiver armado. Enquanto o nosso interior é bélico, estamos armados. Então o que adianta a troca de palavras? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se eu mantenho-me armado. Então veja, essas guerras, essas situações mostram o nível de armamento interior das pessoas. Nós passamos por aquele período difícil da Covid, uma enfermidade onde um diminuto vírus colocou o mundo de joelhos.
Então, aquela pandemia que se gerou inúmeros desencarnes, situações difíceis, se ocorreu aquela situação de enfermidade, é porque o nosso interior estava enfermo. E a pandemia, toda aquela situação, é apenas uma exteriorização das enfermidades da alma. Enfermidade de mágoa, novamente as mesmas colocações de ódio, de rancor, de violência, de não respeito. São doenças da alma que, se nós não curamos, elas vão formando o nosso exterior. Por isso que Jesus falava, quando ele curava as pessoas: seja curado, mas não voltes a pecar mais, para que coisas piores não te sucedam. Ou seja, mude a tua conduta, renove-se interiormente, eduque-se pelo Evangelho, para que coisas piores não te aconteçam. Então, enquanto as pessoas não buscarem uma conduta renovada, nós vamos estar sempre assistindo no mundo o que vem de dentro de cada um. Por isso a necessidade de cada um fazer a sua parte, cada um fazer o seu esforço, cada um melhorar-se. Nós chegamos a esta vida com inúmeras responsabilidades. Deus, por vezes, nos permite a inteligência. E é como diz o espírito de Carvalho Schutel: tudo aquilo que Deus nos dá, Ele espera que nós façamos dele o que é de melhor. Deus nos dá inteligência. Então, vamos ser cobrados sim na volta. Como nós utilizamos a inteligência? Eu usei para o bem, para criar medicações, para coisas melhores, não só para mim, mas para uma população. Ou eu usei a minha inteligência para criar bombas, para criar armas que dizimam às vezes uma cidade. Nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados do que nós fazemos da nossa palavra. Como eu falo, o que eu falo. Porque às vezes nossa palavra pode destruir muita coisa. Deus nos deu a bênção do tempo. É a reencarnação. E aí, no mundo espiritual, o que fizestes no tempo que te foi concedido? É uma resposta que somente nós podemos ter. Então veja, nós estamos no mundo para desenvolver virtudes, inteligência, para nós, pouco a pouco, irmos nos melhorando. Nós não mais podemos distanciar do Evangelho, principalmente em momentos críticos que vamos caminhando, principalmente nos momentos críticos dessa transição planetária. Há uma necessidade extremamente urgente para que nós nos voltemos ao Evangelho. Inclusive, diz os amigos espirituais que eles são mais prioritários a conquista do Evangelho do que a conquista da inteligência. Hoje vale mais a conquista espiritual, que nós estamos precisando. E certa vez, porque a gente faz palestras em muitos locais, aqui da Baixada, e claro, nós também temos as nossas falhas. E perguntando ao meu mentor espiritual, eu mostrava um certo desânimo, que eu falei: a gente vai no lugar, fala, vai no outro, vai aqui, vai lá, mas parece que nada mudou. Parece que as pessoas continuam com os mesmos sentimentos, com as mesmas condutas. Eu falo por mim também. Falo por mim. Então eu falei: adianta nós estarmos falando se nada muda? Se nada transforma? Quantos já ouviram o Evangelho e não saíram do lugar? Quantos ouviram essas alertas do plano espiritual, mas não tomaram nenhum impulso de modificação?
E aí, eu aprendi uma grande lição. Ele falou: veja, suponhamos que você tenha várias sementes de laranja. Você vai cavar a terra, vai colocar aquelas laranjas, vai ter que regar, adubar, para que elas possam frutificar. Mas às vezes a terra é árida, não foi colocado adubo. Então às vezes aquelas sementes, elas não têm uma condição de se desenvolver e simplesmente morrem sem produzir nada. Mas falar do Evangelho são sementes divinas. O Evangelho são sementes divinas que nós podemos estar falando e estar caindo no solo da consciência de cada um. O tempo de germinar pode ser nessa vida, pode ser na vida espiritual, ou pode ser em outras vidas. Porque ele falava, a semente do Evangelho não morre. As sementes do Evangelho permanecem vivas no nosso interior, esperando o solo da consciência estar apto para que ela se desenvolva. Aquilo que é dito, que é falado, não se perde. Fica para um momento talvez posterior, mas fica registrado. Então é preciso adubar a terra da consciência com o adubo da fé, com a água do esforço, com o sol da oração. E aí que foi uma coisa que mais me deixou tranquilo. Não intentes você querer o que até hoje o próprio Cristo não conseguiu. Não intentes você o que o próprio Cristo não conseguiu até hoje. Então, lembre-se da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e continua semeando. Semeie, continua semeando. Vamos propiciar para que, quem sabe, uma floração mais feliz no futuro. Mas quando nós permitirmos que essas sementes espirituais possam florescer no nosso coração, é como diz os amigos espirituais, já estaremos vivendo na terra o verdadeiro reino dos céus. Então eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e que Jesus vos abençoe. Obrigado.